vocês têm aqui, Jesus. Tome seu assento, amados. Aleluia. Carlos, troca o pedestal aqui para mim. Abra sua Bíblia, querido amigo e amiga, no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1. Se fosse uma Bíblia cronológica, seria o penúltimo livro da Bíblia. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 1. Mas não é lá no final do Antigo Testamento, tá? Só se fosse cronológica. A Bíblia não é cronológica. Está lá pertinho de Salmo ali, você vira à esquerda, desce um pouquinho, acha. Amém? Neemias, capítulo 1. Quem esteve aqui na quarta-feira? Desculpa, sexta? Até acostumar, né, Júlio? Muito bem. Quem esteve aqui me viu pincelar algo extraordinário sobre Neemias, sobre o irmão de Neemias, o Hanani. Estava aqui alguns irmãos, Júlia estava aqui, vários outros irmãos. Hoje eu gostaria de fazer uma leitura um pouquinho mais à frente. Vou ver a oração de Neemias, está no capítulo 1 e o versículo de número 5. Bom, contexto, Neemias acabou de ouvir que o negócio está feio lá na terra de Judá. Aí ele ora e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos. Estes ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agraciem de temer o teu nome. Concede que seja concedido hoje ao teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Eu não leio tão mal, eu não estou enxergando bem, com óculos emprestados. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Neemias. Essa é a palavra que pulsa no meu coração nesses últimos dias, especialmente nesse último mês, mais ou menos. Eu tenho falado com Deus acerca disso, e Deus tem ministrado esta palavra, esta lição no meu coração. Tive a oportunidade de compartilhar com alguns irmãos, entre eles o pastor Marcos. Estive na casa dele de novo. É tão agradável estar lá, que se eu pudesse eu ia toda semana. Depois de se oferecer desse jeito, como não ouvi falar isso? Mas muito bom estar lá, muito agradável. Eu estava compartilhando com ele, ele também falou algumas coisas para mim sobre esse texto, sobre esse homem extraordinário, Neemias. Ele tem lições extraordinárias. Falei com o Carlos também essa semana, com a Karen, com a Kelly. É um personagem que estava mexendo com o meu coração. Na sexta-feira eu falei sobre Hanani.
Porque Hanani é o irmão de Neemias. Portanto, em última instância, Hananes é o culpado por Neemias sair da sua condição de copeiro do rei e viajar 1000 quilômetros até a sua terra, detonada, e reconstruir aquela cidade. Então Deus sempre terá um Hananias para fazer essa ponte. Amém? O que Hananias fez, na verdade, com aquela viagem, não foi lá para fazer turismo na Pérsia. Ele não saiu de Judá para ir à Pérsia 1000 quilômetros daqui em Brasília a pé para fazer turismo, nem para visitar o seu irmão que era poderoso no império. Ele saiu dali porque há algo ardia no seu coração. Judá precisava ser restaurada, e os homens que ali estavam mal tinham conseguido construir um templo a duras penas, pela liderança forte de Zorobabel e Josué lá atrás, mas não fizeram mais nada. Uma cidade sem muros é uma cidade envergonhada. Uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida. Amém? Uma cidade sem muros é uma cidade envergonhada, uma cidade sem honra, uma cidade desprotegida. As cidades antigamente eram assim, irmãos. Então as pessoas trabalhavam fora, no campo, e elas vinham para dormir na cidade. Eram cidades dormitórios, cidades pequenas, com ruas estreitas, estavam todo mundo ali. O comércio funcionava ali, e a proteção daquela cidadela era as suas muralhas. Quanto mais forte, quanto mais poderosa fossem as muralhas, mais imponente era a cidade. Veja, os muros da cidade criavam, querido Ari, a fortaleza daquela cidade. Criavam fortaleza. As pessoas nem eram tão bravas assim, mas os muros, vocês lembram de quando Josué e seus homens invadiram Jericó? Deu algum trabalho aquela guerra dentro de Jericó? Nenhum. Os homens de Jericó não eram páreos para aqueles fugitivos do Egito, que andaram por 40 anos no deserto e sequer formaram um exército. Não tinha uma arregimentação de exército no deserto. Eram homens desesperados, com roupas esculhambadas, por 40 anos usaram. Eram homens que não tinham treinamentos de guerra. Eles entraram naquela cidade e destruíram eles com uma facilidade absurda. Queimaram a cidade toda, mataram os homens, destruíram aquela cidade. Mas aquela cidade ficou de pé diante deles por um ano. Por quê? Porque a muralha era muito forte. O que Deus ministrou no meu coração sobre os muros é que o coração, o seu coração, não confie nele, tá? O seu coração, a sua inclinação não é forte. Amém? Haja visto aqueles dias que a gente está, sabe, procurando demônios para esbofeteá-lo, entre outros dias que a gente está fugindo até da própria sombra. Não confie no seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? Então, se o coração é enganoso, ou seja, se agora eu posso estar numa fortaleza de Deus absurda, e daqui a pouco eu posso estar sendo atacado, pastor, e como viver uma vida equilibrada, honrada diante de Deus, construindo muros? Então aqui está a palavra de Deus para nós. É tempo de construir muros. Amém? É tempo de proteger essa cidadela. Jerusalém é a cidade do grande Deus, onde Deus está, onde Deus opera. Ele diz: eu escolhi este lugar para ser a minha casa. Ele escolheu você para ser a casa dele. Você é casa de Deus, você é templo do Senhor. Mas desprotegido do jeito que estamos, qualquer inimigo entra. Qualquer mudança de temperatura muda o teu humor e muda as tuas práticas. Não dá para andar assim. Não dá para andar assim na nossa vida profissional. Não dá para estar amando o emprego de manhã e à tarde estar odiando. Isso não dá para ver assim na vida. Não dá para ser assim na faculdade. Não dá para esse semestre estar amando tudo e na metade do semestre já está querendo chutar o pau da barraca. Não dá para ser assim. Precisa ter alguma coisa que sustente esse frágil coração.
Pastor, meu coração é muito forte e assim, eu sou imune a ataques. Não, não é. Não é. Você tem oscilações como qualquer outra pessoa. Não interessa se você ora mais ou ora menos, não importa. Aliás, quanto mais ora, mais são os combates contra essa cidadela. É uma cidadela que está brilhando, e o diabo não fica feliz com cidades que estão brilhando. Então os ataques são poderosíssimos. Por isso que a gente precisa tomar o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Não foi isso que Paulo disse? Tomai sobretudo o escudo da fé. Ora, se Paulo manda que cada crente deva equipar-se com o escudo da fé, está implícito nessa ordenança de Paulo de que há combates, de que há dardos inflamados sendo lançados contra você o tempo todo. E outra, Paulo não está escrevendo ao mundo, a qualquer pessoa. Paulo está escrevendo aos crentes: tomai sobretudo o escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, que é a proteção do Espírito, a graça e a unção do Espírito. Enfim, precisamos de proteção. Você precisa de proteção. Você não é uma pessoa má, você só precisa de muros. Você não é uma pessoa instável. A culpa da tua instabilidade é a falta de muros. Construa bons muros, que você terá mais tempo de estabilidade. Irmãos, não dá para você estar aqui em Deus, nesse louvor. Eu vi vocês louvando, eu vi gente chorando, eu vi gente adorando. Não dá para a gente estar nesse momento com o Senhor aqui, e daqui a pouco, daqui a algumas horas, sabe, ter a nossa paz retirada em casa por qualquer palavrinha, por qualquer palavrão, por qualquer coisa. Você já perde inteiramente a sua paz, o seu equilíbrio. Nem parece crente. Você se olha no espelho e diz: caramba, eu nem parece aquele cara que estava adorando na igreja, dizendo: eu quero ser santo. Não dá para viver altos e baixos. Não dá para viver uma vida de inconstância tão grande, uma montanha russa da fé, como muitos de nós vivemos. Sim, pastor, eu reconheço, sou eu esse cara, sou eu essa irmã. E o que é que eu tenho que fazer? Bora construir muros? Recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida. É os muros que te dão honra, é os muros que impedem muitos ataques, é os muros que te dão tempo suficiente para que você se prepare aqui, para que você suba aos lugares altos, para que você potencialize as suas armas contra os inimigos. Ora, se você não tem muralhas, você apanha. Você pensa que não, você está no chão. Eu via tão bem, sabe, era tanto Deus na minha vida. 2 horas depois eu estava no chão. Percebe que não é normal isso? Quem está entendendo, diga amém. Vamos construir muros. Israel tinha construído um templo. Gente, isso é maravilhoso. Recebe uma carta do Ciro, lá da Babilônia. A maioria dos israelitas estão na Babilônia, apesar que a sede do império não era mais na Babilônia, era na Pérsia. Eles voltam para Israel, cerca de 100 anos antes desse episódio, aproximadamente, de 70 a 100 anos antes desse episódio. Ok? Eles voltam, e aí o que eles fazem? Constroem o templo, e foi a duras penas que construíram aquele templo. Leia lá um pouquinho de Ageu, junto com Josué, filho de Jeozadak, junto com Zorobabel, príncipe de Judá. Vê lá a dificuldade, que o povo não queria nada com nada. Precisou Deus levantar profeta poderoso como Ageu, dizendo: ei, acordem, vocês semeiam muito, mas colhem pouco, vocês vestem, mas ninguém se aquece, vocês comem, mas não se saciam, vocês recebem salário, mas parece que receberam um saco furado. E aí diz: por quê? Porque vocês estão priorizando mais as coisas de vocês do que o tempo. Zorobabel chega ao absurdo de fazer um pequeno exército e sair com espada assim, cutucando nas costas dos crentes, dizendo: bora construir o templo do Senhor. Tá bom, na marra. Eles são obrigados a construir o templo, o segundo templo, na marra, diante do olhar de desdém daqueles que tinham visto o templo de Salomão, os mais antigos. Esse templo aí, templo mora de Salomão, isso aí não é nada. Deus usa o profeta Ageu de novo e vem e anima o povo, porque o povo fica desanimado com a palavra dos velhos, dizendo: essa igrejinha não vai dar nada.
E ele precisa animar o povo, dizendo: vai lá. E o Ageu levanta e profetiza: ei, não se preocupe, assim diz o Senhor, minha é a prata e meu é o ouro, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira casa, porque nesse lugar eu trarei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Construiu o templo lá na marra, e depois está, olha gente, isso é muito poderoso, porque isso é a cara de muitos crentes, irmã Marcinha. Construir o templo, dizendo: pronto, a gente já tem um templo, um lugarzinho da gente ir, está tudo bem, tudo certo, essa é a nossa vida. Quase 100 anos, indo ao templo nas 4 festas principais, nem nas subfestas eles iam nas 4 festas principais. Acabou. Estou indo ali, estou fazendo o meu compromisso ali no templo. Quantas pessoas vivem a sua vida assim, sabe, tendo aquela idazinha ao templo? Ah, fui lá, na semana passada eu não vi, mas na outra eu vou, sabe, aquela ida religiosa ao templo, sem engajamento, sem envolvimento, sem abraçar a causa e sem dizer: deixa comigo, isso aqui eu vou fazer. Amém? Fica meio pesado aqui, mas tudo bem. Já comecei, entrei nesse buraco, agora eu vou ter que sair. Amém? E lá estão o desânimo do povo só indo ao templo durante 100 anos, sem honra. Eles não tinham honra. Todo mundo que passava, eles se assustavam. Aí não, é só uma caravana que está passando no deserto, não vão atacar a nossa cidade. Não tinha muro. Quando não se tem muro, qualquer fantasma traz o temor. Não tem muro. Aí vem outra caravana, às vezes vinha para fazer compras em Israel, para trazer algum produto para vender em Israel, mas quando o pessoal olhava e dizia: ih, rapaz, eu fiquei sabendo que há 2 dias daqui está vindo uma caravana para o nosso lado. Tremia, por quê? Não tinha muro. Olha para cá, se não tem muros, não tem atalaias. Se não tem atalaias, não tem direção. Se não tem direção, o povo se corrompe. Porque quando tem profecia, o povo se corrompe. Quando ninguém diz o que vai acontecer amanhã, o povo se corrompe. Aleluia. Precisamos de construir muro. O muro vai nos trazer estabilidade. O muro vai pacificar muita coisa na nossa vida. O muro vai nos tirar dessa oscilação tão absurda, temperamental, comportamental e de pecado que muitos vivem. Amém. Quando Neemias ficou sabendo, aí veio o Hanani. Neemias acha que o negócio está andando. Ele está lá servindo o copo, mas ele fala: puxa vida, esse povo já construiu o templo, esse povo já é crente, esse povo já dá até oferta e dízimo, esse povo até é batizado, esse povo já até tem carteira de membro da igreja dele, esse povo está legal. Quando chega o irmão dele, o Neemias pergunta: e aí, o que está pegando lá, como é que está? E os cativos? E os restantes, como ficaram? Aí o Hananias traz a notícia ruim, fala: camarada, o negócio está feio. Eles estão vendendo, os pais contraem dívida, não conseguem pagar. Aí o outro irmão, que é crente também, pega os filhos, agiota. Os irmãos eram agiota. Só que como o irmão não conseguia pagar, Maria, você pegava o filho. E aí o filho do irmão ficava sendo escravo dele. Estava tudo bagunçado. O povo não teme a Deus. O povo só vai ao templo por um costume, por uma religiosidade. Aí o Neemias continua falando: e como é que estão os restantes? E como é que está a cidade? Porque às vezes, para entender como é que está o povo, precisa entender como está a cidade. Primeiro ele pergunta do povo, e depois ele pergunta: e a cidade? E Jerusalém? Aí ele diz: Jerusalém está com os muros derrubados e as portas estão queimadas a fogo. Ele disse: aí está o problema. Como é que o povo terá estabilidade? Se o povo vive assustado, assombrado, as pessoas vivem o dia de hoje sem saber o que será amanhã, as pessoas comem hoje sem saber o que comerão amanhã, as pessoas estão vivendo um relacionamento hoje sem saber qual é o futuro desse relacionamento, não há expectativas, não há estabilidade. Neemias disse: isso precisa ser resolvido. E como que a gente vai fazer? Deus vai preparar um tempo. Deus sempre prepara um tempo. E quem sabe esse é o tempo que Deus estava preparando para a nossa família.
Amém? Esse é o tempo. Neemias ficou buscando ocasião para falar com o rei. Irmãos, eles ficaram, eu falei 2 meses, eu errei, de 3 a 4 meses. Ele está orando. O seu irmão Hanani está ali no palácio, veio visitar o irmão disse: vou tentar resolver isso. Imagina que os dois estão orando e jejuando, e ele não veio sozinho, veio com mais gente. A Bíblia diz, e disseram mais do que um, não era só Hanani, vieram outros com Hanani. Vamos esperar, Deus vai dar boa ocasião. E todo dia Neemias está lá diante do rei, servindo o copo, cargo altíssimo. Neemias está procurando um tempo para falar com o rei. Neemias está buscando uma ocasião para falar com o rei. Mas ele está diante do rei todo dia. Por que ele não fala a qualquer hora? Porque ainda não é o tempo. Tudo tem um tempo, irmãos. Às vezes tem pessoas que desperdiçam um grande conselho, porque deu esse conselho fora do tempo. Se esperasse o momento adequado, encaixaria como uma luva. Mas porque falou na hora da raiva, falou acompanhado de um palavrão, de um xingamento, de uma coisa, aquele bom conselho foi desperdiçado. Guarda o teu bom conselho. Na hora da ira é melhor se calar. Quando o furor acalmar, você traz o alimento de Deus. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Quem está entendendo, diga amém. Ah não, pastor, eu gosto de resolver tudo na mesma hora. Por isso que está dando o que está dando. Por isso que está dando ruim sempre. Saiba respirar fundo, saiba se calar na hora certa. Deus vai te dar a estratégia. Quem recebe essa palavra, diga amém. 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 Amém significa assim seja. Pastor, que ocasião eles estavam buscando? Bom, eu não sabia até o dia que ele chegou, o dia de falar com o rei. Aí eu soube por quê. Ele chegou para encontrar o rei, Débora, e viu a rainha assentada à mão direita do rei. Não era comum essa cena. Sempre está lá o rei, as audiências eram com o rei. Não fazia-se audiência com a rainha. Mas aquele dia de manhã, quando ele chegou para servir o copo, quem está lá? A rainha. Por sinal, quem é a rainha? Esther. Esther é o quê? É israelita. E ela já tinha dado a conhecer ao rei de que era israelita. Tinha tido episódio de Amã. Ok. Ele escolheu o tempo certo. Escolha o momento certo. Deus vai preparar o tempo certo para que você fale com o rei. Amém? Até na oração é bom esperar o tempo certo. Naquela hora de mais nervoso, não fale algumas coisas para Deus. Ok? Porque às vezes o tom que você fala não agrada ao Espírito Santo. Porque não é Jesus que ouve a tua oração. Se fosse ele, tudo bem. É que o Espírito Santo pega as tuas orações e ele leva até Jesus. A Bíblia diz que é ele, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A tua oração, antes de chegar ao ouvido do Pai, passa por um interlocutor chamado Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ouve as suas palavras, ele não reconhece só as suas palavras, ele reconhece a motivação pela qual você está dizendo aquelas palavras. Se você estiver irritado, não esqueça, ele não vai ouvir a sua oração. A Bíblia chama isso de cantiga de tolo. Espere o momento certo, respira fundo, depois fale com Deus e ele te ouvirá. Fale no secreto com Deus e ele te ouvirá. Amém, amados? E ele espera a ocasião, a rainha está sentada do lado, ele diz: oh, agora é a hora certa. E naquele dia, bom, como eu disse aqui quarta-feira, ninguém precisa acreditar como eu acredito. Naquele dia, ele criou uma espécie de teatro, porque ele vinha orando e jejuando, sabe quanto tempo? 3 meses, no mínimo, de 3 a 4 meses, orando e jejuando. Ele tinha recebido a notícia, aquilo tinha entristecido ele, fazia 3 ou 4 meses. Ele disse, e ele servia copo, ele era o copeiro, ou seja, o rei usava ele todo dia. Ele era o servo do rei, servo mais importante do rei. Então, ele disse: eu nunca tinha estado antes triste diante do rei, mas aquele dia, quando ele chegou, ele olhou lá no salão e viu o rei e a rainha do lado, ele disse: bom, eu nunca estive triste, mas hoje eu estarei. Ele precisava provocar no rei, querido João, uma indagação sobre o seu real estado. O rei precisa criar um tipo de conversa com o rei. E aí ele, na minha visão, propositadamente, ele chega
pálpebras caídas, o olhar mais temendo, porque nem podia servir daquele jeito. O rei olhou para ele e disse: porque estás tristes, o teu semblante, haja vista que não estás doente. Porque se estivesse doente, o departamento médico nem deixava ele servir o rei. Porque estás triste o teu coração, haja vista que não estás doente. Aí ele temeu muito, era temeroso, queria fazer, era uma chance só que ele teria na vida, era uma bala de prata que teria na vida. Ele sabia que ele precisava acertar, ser assertivo e ir na mosca. Ele não teria duas chances, só teria esta. Um povo de Judá inteiro dependia da sua forma assertiva de atingir o coração do rei. O seu irmão Hanani estava em casa orando para que Deus lhe desse ocasião. Ele tinha orado para isso. Então ele temeu, disse: agora é a hora. E quando o rei disse: porque está triste o teu coração, haja vista que tu não estás doente. Aí ele disse: como é que pode estar feliz o meu coração, se a cidade do sepulcro dos meus pais... Quando ele diz dos meus pais, ele dá uma olhadinha para Esther, em outras palavras dizendo, dos nossos pais. Como eu posso estar feliz se a cidade dos nossos pais está com as muralhas derrubadas? Falou uma linguagem que o rei entendia. Imagine o que seria de Suzã sem uma fortaleza. Imagine o que seria da capital do Império Persa sem essas muralhas que estão em cima da montanha. A minha cidade está assim, está no alto de uma montanha, Jerusalém está lá, mas não tem muros. Jesus disse: ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o muro. Ou seja, todo mundo que passa é obrigado a ver uma cidade que está em cima do muro. Mas ele disse: mas a minha cidade, não obstante estar em cima do muro, ser visível a todo mundo, ela não tem muro. Você é visível aos olhos de todo mundo. O mundo está olhando para você, medindo as suas atitudes. Às vezes qualquer errinho que você faz: você não é crente? Você não disse que é crente? Não é assim que o mundo está? O mundo está de olho em nós. Ou seja, você é uma cidade edificada sobre um alto monte. Você é visível aos olhos de todo mundo. Então há que se ter uma necessidade urgente de proteger essa cidade que todo mundo vê. Recebe essa palavra? Aplauda o nome do Senhor. Ele está nos chamando para construir muros. Como é que eu posso estar feliz? Se a cidade do sepulcro dos meus pais, que está no alto do monte, está com os muros quebrados e as portas queimadas a fogo. Aí a Bíblia diz: e disse o rei, vírgula, estando a rainha do lado dele. Isso é interessante. Essa era a ocasião que ele precisava. A rainha era um peso a mais, porque como o rei vai falar assim: não, se a rainha é de lá, o povo da rainha é de lá, é a nação dela. E o rei era poderosíssimo, governava sobre 127 províncias, era quase uma ONU. O rei da Pérsia era muito poderoso. Quando ele diz isso, o rei disse: o que você quer que eu faça por ti? Hilton, ele não estava pedindo nada pouco, Hilton. Alguns médio observadores da palavra, ou mal observadores, dizem que ele estava pedindo para ser o construtor do muro. Não. Ele não queria construir o muro. Ele queria reedificar Judá. Reedificar Judá significa construir aquilo que tinha sido derrubado. Judá, mas não eram as muralhas, pastor, não eram só as muralhas. As muralhas eram o menor dos problemas. Ele queria reedificar Judá como um todo. Ele queria reedificar as pessoas de Judá. Quem está entendendo, diga amém. Aí o rei disse assim, acho que o rei deu aquela risadinha, tipo: você ganhou meu coração, cara. Tá, o que você quer que eu faça por você? Ele orou a Deus do céu. Ele tinha que ser a chance era aquela. Ele olhou para o rei e disse assim: deixa eu reedificar a cidade do sepulcro dos meus pais. Me dê liberdade para ir lá. Eu quero governar Judá. Porque foi isso que o rei mandou ele como governador. Não mandou ele como construtor de muro. Leia lá, capítulo 7, 8 e 9. É o governador de Judá. Ele é o governador de Judá. O que você quer? Eu quero governar Judá para que eu reedifique Judá. Aí o rei disse assim: tudo bem. Aqui eu quero abrir um parênteses. Só pode governar Judá quem tem interesse em reedificar Judá.
Deus não te colocará sobre o governo de alguma coisa da qual você não tenha interesses particulares, por exemplo. Eu quero tal departamento porque eu quero mostrar que eu sou o cara. Não. Qual é o nível de interesse que você tem? Reedificar aquilo ali. Deus disse, então eu dou para você. Deus só tem interesse em dar oportunidades e possibilidades e potencialidades a quem mostra um verdadeiro interesse de ajudar na edificação. Quando você recebe essa palavra, diga amém. O rei disse assim, tudo bem? Quanto tempo você precisa? Isso aqui mostra, irmãos, uma ideia clara do que é que eu tenho para fazer no reino de Deus. Tem gente que acha que o reino de Deus se resolve rapidinho. Pastor, eu quero fazer isso, tá? Quanto tempo? Vou fazendo aí. Não. Qual é o nível de interesse que você tem com isso que você se dispõe a fazer? Total, pastor. Sabe como fazer? Não sei, mas Deus vai me dar graça, mas eu tenho uma ideia do que fazer. Ok. Quanto tempo você precisa? Eu preciso desse e desse tempo. Eu saio aqui dia tal e volto no dia tal. Naquela época não tinha internet, não tinha cartas, não tinha nada. O rei tinha que confiar na palavra dele. Quanto tempo você vai? Eu disse, eu vou no dia tal. E quando você volta? Daqui a 12 anos. Ele pediu 12 anos para ir, reedificar Judá e voltar. Aí você pode dizer assim, o estudante médio da palavra, mas ele não reedificou a muralha em 52 dias? Sim. E por que ele pediu 3.884 dias? E só usou 52 dias para reconstruir a muralha? Porque em 52 dias ele reconstruiu a muralha. Em 3.830 e poucos dias ele reconstruiu as pessoas de Judá. É mais fácil construir muralhas do que construir gente. É mais fácil levantar muralha, e não era qualquer muralha, 4.800 e tantos metros de muralha. Como eu disse aqui na sexta-feira, não é aqueles murinhos de 15 que o Jonias está acostumado a levantar. Era uma muralha de 8 metros de largura em média. Não era de blocos, eram de pedras. Ele construiu quase 5 quilômetros de muralha de quase 8 metros de largura, uma altura absurda. Construiu essa muralha em 52 dias. Mas ele disse para o rei que precisava de 12 anos. Por quê? Porque ele achou que ia demorar mais? Não. Ele sabia que a muralha ia ser rápida, mas ele sabia que construir o povo seria mais demorado. Quem está entendendo, diga amém. Construir pessoas, construir relacionamentos, construir sentimentos, construir a união entre as pessoas, construir a união entre obreiros, a união entre músicos, a união entre cantores, a união entre obreiras, a união entre diáconos e diaconisas. Essa união é mais difícil construir esse tipo de construção do que as muralhas propriamente ditas. Mas o Senhor quer construir sobre nós, irmãos, uma muralha espiritual. Eu estou indo para o encerramento da minha palavra. Pode vir, dizendo aos amados que dentro dessa muralha espiritual que Deus quer construir em nós, Ele quer, em primeiro lugar, nos chamar a ser participantes dessa construção. Diga comigo, eu preciso. Mais forte, eu preciso. Para ter uma muralha espiritual, fazer a minha parte. Você faz a sua parte. Não dá para ficar esperando que a muralha seja construída. Ai, pastor, eu estou indo, sabe, mas eu não estou tendo força. Ai, pastor, eu estou indo, sabe, mas assim, não vem aquela energia. Sabe aquela energia que me dá estabilidade? Sim, eu sei. Aquela energia que me deixa cheio de Deus? Sim, não tenho. Ok. E o que você está fazendo para que ela venha e para que ela fique? Na verdade, nada. Está aí porque não vem? Porque nós precisamos arregaçar as nossas mangas. Se uma só equipe, não são palavras minhas, palavras de estudiosos antigos, que uma só equipe, que era uma equipe de aproximadamente 12 pessoas, os carregadores de pedra, que eram mais ou menos 8 carregadores de pedra, 2 eram os que selecionavam a pedra e 2 colocavam as pedras. Se uma única equipe fosse construir aquele muro, demoraria de dia e de noite, 24 horas, demoraria cerca de 100 anos.
100 anos para construir o muro, se tivesse uma equipe. Mas Neemias chegou, aleluia. Ele chegou com as cartas do rei. Eu já vi muita gente pregando sobre as cartas, né? Quando o rei falou assim: tudo bem, pode ir, te dou 12 anos, está tranquilo, vai lá. Aí ele falou assim: eu quero que o senhor me dê cartas para os governadores, onde ele ia passar, né? Para que ninguém me impeça, para que ele saiba que eu estou em uma missão oficial. O rei só vai assinando as cartas, e dá as cartas, e ele está cheio de autoridade. Ele assina no diário oficial, nomeia ele como governador de Judá, e ele vem. Tudo isso é poderoso, querido Ari. Tudo isso é extraordinário. Mas para mim o mais extraordinário, que é o que eu tenho pedido a Deus, e Deus me mostrou há 2 dias atrás aqui nesse templo, na sexta-feira pela manhã, quando eu orava aqui. Eu até menti, eu quero pedir desculpa. Não menti, eu omiti. Aleluia. Menti para a irmã Júlia. Logo que a Júlia queria vir limpar a igreja cedo. Eu falei: Júlia, pode ser daqui a 2 horas? Ah, mas por quê? Porque eu tenho uma reunião agora. Lembra disso? Não tinha ninguém aqui, Júlia. Eu tinha uma reunião com o Senhor. Você pode colocar o nome do Senhor. Ele esteve aqui, Ele me chamou para estar aqui. Eu desci para cá porque Ele me chamou para estar aqui. Aí a Júlia entendeu de boa. Diz: tá bom, a hora que você estiver terminando a reunião, você me liga. Quando eu estava terminando a oração, eu mandei uma mensagem para ela. Aleluia. Eu tive uma reunião com o Senhor, e o Senhor me mostrou que se você crê a mim, se você crê, não crê, não tem problema nenhum. Eu creio sozinho. O Senhor me mostrou algo extraordinário aqui. Talvez seja isso que tenha agigantado meu coração para acreditar que eu não estou sozinho neste combate. O Senhor enviou os anjos, os oficiais do rei estão comigo para que essa obra seja concluída para a glória do nome do Senhor. Os oficiais do rei estão aqui. Quando eu li, a Bíblia diz que quando o rei estava tudo pronto para sair, com todas as cartas do rei, disse: espere. Antes disso, chamou os oficiais. Vamos trazer para os dias nossos. Tem um grupo de oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica que servem ao presidente da República. Então são oficiais de alta patente. Quem já estudou angelologia comigo aqui sabe dos anjos de alta patente. Lembram deles? Anjos, querubins, serafins, trono, dominações, principados, potestades. São anjos, uns que são maiores do que os outros. Determinada escala desses anjos, eles são chamados de principados. Eles estão numa escala extraordinária. Esses anjos servem a grandes propósitos de Deus. Oh, aleluia. Esses anjos servem diretamente ao trono do rei. Mas quando Neemias é enviado, ele pega oficiais e diz: vai com ele. Maricinha, sabe qual a chance de Sanbalat e Tobias matarem aqueles caras? 0. Eles estavam protegidos pelos oficiais do rei. Deus falou comigo na sexta-feira pela manhã: você não está sozinho. Eu digo: Deus, me manda alguém que saiba fazer isso, me manda alguém que saiba fazer aquilo, me manda alguém. Senhor, como é que eu vou construir? Senhor, eu não sei. Senhor, eu nunca peguei uma colher de pedreiro. Senhor, como é que eu vou construir? Deus, eu já enviei os meus oficiais, e você não vai precisar construir. Dá uma olhada, vê se Neemias construiu algum metro de muro. Eu olhei no texto, não, ele não construiu. Olha para cá. Para fazer grandes obras de Deus, você não precisa conhecer muito daquela grande obra. Você só precisa estar à disposição de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ah, pastor, já que é só assim, então, irmã Karen, estou à disposição para cantar. Você nem sabe cantar. Não é nesse sentido. A palavra disposição, a raiz etimológica da palavra disposição significa disponível para mudar de posição. Eu estou fazendo uma coisa, é o que eu sei fazer. Quando eu me coloco à disposição de Deus, eu digo: estou disponível a fazer aquilo que eu não estou acostumado a fazer. O que é que Neemias fazia? Servia o copo. Quais eram as atitudes que ele conhecia bem? As atitudes políticas de alguém que servia próximo do rei, servindo o copo. Mas agora, quando ele vê a necessidade, ele fala: estou disponível para fazer outra coisa.
Não significa que eu tenho que saber fazer aquilo. Porque às vezes para construir um grande muro, nem precisa ser um bom pedreiro, como o pastor Ezequias, como Joanias e outros, não precisa. Às vezes para construir um grande muro, você precisa de outras qualidades. No caso de Neemias, ele não construiu, porque ele não era bom de construir muro. Neemias não era bom de construir muro, mas ele era bom de motivar pessoas. Talvez seja essa unção de Deus que está faltando nesses últimos dias, a unção de motivar pessoas. Às vezes tem pessoas que vêm aqui dar uma boa olhada, aí diz, cara, vou falar um negócio pra você, porque, olha, eu acho que esse irmão aí, essas calças rasgadas aí, não dá para estar no altar. Ó, aquela pregação tua, tu está fazendo isso aqui. Ó, aquela irmã, ó, a gente está cheio de fiscal do reino, fiscais do reino, mas são pouca gente que fala, viu? Precisar de alguma coisa, me chama. Ele vem. Que hora que eu preciso estar aí? Tal hora. E ele vem. Eu tenho homens de Deus que faz isso aqui. Ó, precisar, só gritar aqui, eu estou aí. Mas boa parte de pessoas simplesmente, está meio torto aquilo ali. Esses dias eu recebi uma palavra tão bonita aqui. Eu achei que essa palavra tinha motivado só a mim. Motivou a mim, motivou o Carlos, motivou a Yara, motivou a Karen, motivou a Kelly, motivou toda a liderança da igreja. Uma palavra simples. O pastor veio aqui fazer a pregação, o pastor Marcos, e disse umas palavras para a gente. As primeiras palavras dele quando ele chegou aqui. Eu fiquei tão motivado, eu estava sentado ali onde o tocador está. Fiquei tão motivado, falei, uau, que bom, glória a Deus, amém, disse amém. Porque a palavra foi boa. Vocês estão fadados a crescer. Eu falei, amém. Incendiou o coração. Conversei com meia dúzia de pessoas. Estava todo mundo incendiado por aquela palavra. A unção que está faltando nesses últimos dias em muitos de nós é a unção de estimular pessoas. Ah, irmão, eu estou fraco. Irmão, vigia, tu. Satanás gosta de gente fraco assim. Ô irmão, estou tão fraquinho, está fraco? Fraco nada, você está aqui. Você venceu o demônio, você venceu as trevas. Satanás tentou te barrar e você está aqui. Fraco é ele. Ele está colocando na sua mente que você está fraco. Fraco é ele. E eu vou orar por você, vem cá dar a mão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Neemias chegou e andou 3 dias. Andou 3 dias. Primeira coisa que você tem que fazer quando for fazer a obra do Senhor é tomar pé do que está acontecendo. Saiu de noite, sem plateia, para tomar pé do que estava acontecendo. Aí olhou os muros quebrados, foi na porta na fonte do dragão, foi na porta do monturo, foi na porta das ovelhas, na porta do gado, e saiu andando de porta em porta, olhando, observando. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Ele estava observando. Ele não era um pedreiro medido para saber quantos blocos ele ia necessitar. Ele só estava olhando. Ele estava tomando pé do que estava acontecendo. Depois que ele tomou pé de tudo, aí ele reuniu o povo. 3 dias observando. Deus ministrou isso no meu coração quando ministrou essa palavra. E eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele falou, 3 dias só andando em volta do muro. Bom, alguns aqui já sabem que eu sou maluco, não vão achar ruim, não vão achar um absurdo. Outros sabem que pensam que eu sou bom da cabeça, eu não sou, eu sou maluco. Falei para a Yara, Deus mandou rodear a igreja 3 dias. Como assim? Ela sabe que eu sou um pouco maluco. Falou, que horas? Eu falei, das 11 da noite até meia-noite e pouco. Mas você vai estar dentro da igreja. Eu falei, não, tem que rodear os muros. Deus mandou. Rodear os muros, sim, rodear os muros. Amém. Desci para cá a pé, deixei meu carro aqui, aliás. Rodeei todo o quarteirão. Rodeei de novo. Aí entrei sozinho. Depois rodeei aqui de novo. Fiquei rodeando aqui. Aí quando eu entrei aqui, fechei o portão e comecei a rodear aqui dentro sozinho. Aí ali em cima tem umas casas. Falei, meu Deus, se alguém estiver olhando, vai dizer, achar que algum ladrão está querendo assaltar a igreja.
E eu comecei a rodear, pastor, os muros aqui da igreja, e rodeando. Achei um tolo no primeiro dia, Marisa. Aí vim no segundo dia. Eu sou um bom experimentador espiritual. Eu vim no segundo dia. No segundo dia, assim que eu rodeei, quando eu entrei aqui dentro, eu senti que estava diferente. Deus começou a me dar algumas ideias. E Deus começou a ministrar algo no meu coração. Eu não queria ir embora. Eu falei, não, tem que ir embora. Daqui a pouco a Yara olha para o lado da cama, eu não estou lá ainda. Eu voltei. No terceiro dia eu já vim sabendo que ia ser extraordinário. E foi extraordinário. E Deus falou muito ao meu coração. E Deus falou muito à minha alma. E Deus ministrou coisas extraordinárias sobre o meu coração. Depois de 3 dias olhando, aí ele reúne o povo. E eu estou reunindo vocês aqui nessa manhã. Depois que ele reuniu o povo, ele disse, pessoal, pois não. Vocês sabem por que eu vim aqui? Não. Porque aconteceu isso. Vocês conhecem o Hanani? Sim, ele foi lá. Ele falou comigo, nós oramos por 3 meses, jejuamos. Apresentei-me diante do rei. Eu falei com o rei e tal, e contou toda a saga dele até ele chegar ali. Gente, eu tenho cartas. Gente, grana a gente tem. O rei bancou a construção. Essa é uma boa palavra assim? O rei bancou a construção. Você não entendeu? A Kelly entendeu. A Karen entendeu. O rei bancou a construção. Não se preocupe, o rei bancou a construção. Vai acontecer, porque o rei deu carta. E com essa carta a gente vai chegar lá. Depois ele disse assim, agora vem cá. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos devolver a honra a Jerusalém. Nós vamos construir as muralhas. Eu estou aqui com mandato, pessoal. 12 anos eu vou ficar aqui. Mas não vamos gastar tanto tempo com um muro, não. Temos muitas coisas para fazer aqui dentro. Essa primeira etapa é a etapa das muralhas, o que vai tirar a desonra da gente. O que vai tirar a desonra. Eu quero que vocês me ajudem. Quando ele terminou de falar com o pessoal e contar o testemunho, a saga dele toda, um homem levantou a mão, ele olhou, quem é o senhor? Eu sou o sumo sacerdote. Não conhecia? Me perdoe. O que o senhor quer? Ele disse, você sabe que a família sacerdotal é muito grande? Sim. Você sabe que a gente só oferece sacrifícios e faz os nossos rituais, né? Sim, sei. Vocês são da linhagem de Arão? Sim. Mas a partir de hoje, a gente quer, daqui até a porta das ovelhas, aproximadamente 500 metros de muro. Pode ficar tranquilo. Eu e os sacerdotes vamos construir. Uau! A maior parte do muro serão os sacerdotes. Uau! Isso é extraordinário! A Bíblia diz que depois aquele que trabalhava com ouro, o ourives, levantou e disse, a minha família também é grande e rica. Da parte onde os sacerdotes terminarem até a próxima porta, nós vamos reconstruir. Ele ficou feliz. Agora levanta-se os comerciantes, se ajuntaram e disseram, olha, daqui até ali, porque os comerciantes sabiam, ia ficar bom para todo mundo. O comércio deles que tinha que fechar cedo, poderia fechar mais tarde. Era bom para todo mundo. A cidade murada será bom para todo mundo. A obra murada será bom para todo mundo. Entra nisso de cabeça. Uns disseram, só posso construir 500 metros. Outros, só posso construir 150 metros. Eu e minha família, só posso construir 50 metros. E foi, cada um foi pegando, fazendo os cálculos aqui. Eu consigo pessoas, coloco uma equipe, 2 equipes, vai dar tudo certo. Neemias não era bom de construir muros, mas era bom de motivar pessoas. Resumindo, porque eu quero terminar. Em 52 dias, eles construíram uma muralha que em 100 anos Israel não conseguiu construir. Aplauda o nome do Senhor. Essa é a unção de Deus para a tua vida, para a minha vida. Fazer muito em pouco tempo, fazer uma grande obra em tempo inimaginável. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Levantamos e construamos, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Ei, vai ter Sambalate? Sim. Vai ter Tobias? Sim. Mas
Senhor é conosco. Essa foi a palavra mais usada por Neemias. O Senhor é conosco, o Senhor é convosco, não tem mais. O Senhor é convosco, não tem mais. Precisou em determinado momento, escute, uns construírem, a Bíblia diz que com a mão eles construíam o muro e com outra eles seguravam a espada. Não tem problema, os inimigos não vão nos atacar, mas também a presença dos meus inimigos não vão me impedir de continuar a construir os muros. Terceiro e último, cada um fez a sua parte. Cada um pegou um pedaço e disse: isso é comigo. Amém? A música, pastor, é comigo. Fica tranquilo, ficarei. Pastor, tal trabalho é comigo. Comigo, ficarei. Esses dias Deus levantou uma jovem aqui, ela disse: pastor, sobre as células, eu tenho essa ideia. Eu falei: eu estou dando aula, filha, está muito difícil para mim. Posso tomar conta disso? Essa parte do muro, eu tomo conta. Eu falei: amém. Está sendo lindo. Está sendo lindo. Amanhã Deus vai tocar em você. Tal coisa, deixa comigo. Conte comigo nisso daqui. Conte comigo nisso daqui. Coloca o teu coração no reino. Coloca o teu coração no gado. Coloca o teu coração no rebanho. Coloca o teu coração na construção desses muros. A construção da sua estabilidade espiritual passa necessariamente pela tua construção da prioridade do reino de Deus na sua vida. Quem busca muito prosperidade, preciso trabalhar, pastor. O senhor entende que eu tenho família grande, eu preciso trabalhar. Quem busca muito a prosperidade até alcança, mas a um alto custo. Agora quem busca o reino de Deus, a prosperidade vem a um baixíssimo custo. Recebe essa palavra profética da parte de Deus na tua vida nesta manhã. Aplauda o nome do Rei. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele te acrescentará. Amém? Faça a sua parte. Esses dias alguém disse assim: seria tão bom se tivesse alguém para tirar fotos na igreja e postar não sei na onde. Eu olhei para aquela pessoa e disse: faça. Não, só estou sugerindo. Essa pessoa está olhando para mim, não estou nem aí. Está pregando para ela hoje, pastor? Também. Faça. Vai lá e faça. Toma aqui a chave da mídia, toma aqui a chave disso, daquilo outro. Mas pastor, por que o senhor não faz? Porque eu estou aqui para incentivar vocês a fazerem. Deus me deu a estratégia magra e comigo dá as cartas. Se precisar do dinheiro, fale comigo, eu tenho. O rei já bancou essa obra. O rei já disse que vai dar tudo certo. O rei já disse que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas se precisar madeira, eu já tenho as cartas do chefe da floresta. Ele vai nos dar as madeiras necessárias. Quando chamaram Eliseu, a casa está pequena, vamos aumentar. Eliseu disse assim: ide. Aí os servos disseram: meu pai, digna-te de ir conosco. Em outras palavras, não é para carregar troncos de árvore, não pode achar que a gente carrega os troncos de árvore, mas a gente quer que o Senhor vai conosco. Não precisa carregar nada, tá? Vai lá. Aí ele foi. E aí também que ele foi, pastor Marcos, porque na hora que eles estavam trabalhando na beira do rio, o que aconteceu? O machado caiu. Eliseu não sabia cortar a árvore, mas sabia fazê-lo flutuar. Sabia fazer machado flutuar. Ele orou e o machado flutuou. Meu Senhor, quero emprestar. Onde caiu? Aqui. Ele orou e o machado flutuou. Ei, deixa eu profetizar na autoridade de Deus. Você não precisa fazer um milagre, você só precisa colocar a mão no muro. Deixa o milagre. Deus derramará o milagre sobre a minha vida, e eu repartirei a bênção do Senhor com a tua vida, com a tua casa, para a glória do nome do Senhor. Os anjos do Senhor, os oficiais de Deus estão aqui. Eu os vi nessa casa. Os oficiais de Deus estão aqui. Eles são gigantes, eles são extraordinários. E eles estão à nossa disposição, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. E Ele já deu.
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Levantemos, pois, e façamos a obra. Amém. Vai a canção? Veja o Senhor. Aprenda comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Antes para não estragar o hino. A cidade de nosso Deus salvamos. Ele é a alegria de toda a terra. Cante. Alegria de toda a Senhor, e nós temos a vitória. E que nos ajuda contra os inimigos. Nos ajuda. Sambalat e Tobias está derrotado. Por isso, diante dele nos prostramos. Por isso, diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Continua. Bem suave. Aleluia. Nós queremos pedir nesse momento que os irmãos ofertem ao Senhor. Vamos gastar esses 3 próximos minutos. Amém? Todos aqui já têm. Cadê o Carlos? Sim. Pegue lá uma lixa, os envelopes. Os irmãos que ofertam e dizimam na casa do Senhor, coloca aí o Pix da igreja. Antes coloca a rede da igreja, a rede Wi-Fi para os irmãos ofertarem, amém? Esse dia eu fiquei tão empolgado que acabei o culto, esqueci de oferta. Significa que eu estou confiando nas cartas do rei. Que bom, amém? Aí, essa é a rede da igreja. Se você precisa para fazer um Pix para a igreja, amém? Eu estou fazendo uma coisa extraordinária. Eu tenho impresso a relação dos ofertantes e dizimistas e tenho apresentado ao Senhor. Tenho apresentado ao Senhor a sua vida, amém? Sua casa, sua família, eu tenho apresentado. Se você trouxe em espécie, coloque dentro desse envelope. Daqui a pouquinho a nossa irmã vai recolher, amém? Cante, vamos terminar cantando. Vai fazendo aí a sua oferta e vamos já terminar com esse louvor. Vida
Deus abençoe. Próximo domingo já pode trazer a carta de mudança. Deus abençoe. Oremos, irmãos. Pai Santo, Pai amado, eis-nos aqui. Nos dispomos diante de Ti. Nosso desejo é abraçar a Tua obra com toda a intensidade, com todo o coração, com todas as motivações abençoadas possíveis, Senhor. Queremos fazer o Teu querer. Por isso, liberta-nos, Senhor, de todas as amarras que o inimigo possa lançar sobre nós. Liberta-nos, Senhor, de todos os compromissos que, na realidade, impedem, Senhor Deus, de fluirmos ainda mais em Ti, para que possamos ser completamente Deus, para que esses muros sejam levantados completamente, tanto dentro do nosso coração, na nossa vida, como na Tua casa, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, nos dispomos a isso, para fazer a Tua obra. Senhor, abençoa cada um de nós quando entramos nesta semana, que sigamos com essa alegria, Senhor, no coração, com essa satisfação de estarmos juntos, Pai. Segue conosco, Pai, nos abençoa em todas as coisas, nos desamarra, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e cremos, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, aplaudam o Senhor, não deixe nenhum visitante sair sem um abraço gostoso seu, amém? Abraços aí em nome de Jesus. Boa semana, pessoal.